Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo, estou aqui hoje com mais uma aula. E o tema da aula de hoje é o sistema urinário. Um sistema importantíssimo que vai manter o nosso funcionamento do nosso organismo perfeito, que nós chamamos de homeostase. Então, na aula de hoje iremos abordar tudo sobre o sistema urinário. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar seu like aí. Também se quiser deixar sugestão de novas aulas, sugestão de novos vídeos, novos experimentos, se quiser comentar, deixe o seu comentário se você gostou, se você não gostou dessa aula, se vai te ajudar nas suas provas aí, para o estudo das suas provas, para revisão. Muito bem, qual que é a estrutura do sistema urinário? O sistema urinário vai ser composto aí, por vários órgãos trabalhando em prol de fazer o processo de excreção, de filtrar o sangue, e de eliminar do nosso organismo, os eletrólitos, as substâncias que não são úteis mais ao nosso organismo. Então, o nosso sistema urinário vai ser composto por dois rins, um rim esquerdo, um rim direito. Esses rins vão estar ligados aí até uma outra estrutura, um outro órgão, que é a bexiga. E esse canal, essa ligação aqui do rim até a bexiga são os uréteres. Então nós temos basicamente dois uréteres. O uréter do lado esquerdo, ligando o rim do lado esquerdo até a bexiga, e o uréter do lado direito, também fazendo essa ligação. E essa bexiga e o canal que faz a saída aqui da bexiga, que faz a eliminação da urina, que é a uretra. Tá? Então, essa é a composição aí do nosso sistema urinário. Então, basicamente, nosso sistema urinário tem dois rins direito e esquerdo, dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. Então, essa é a composição básica da estrutura do sistema urinário. Agora vamos falar de cada uma dessas partes, da importância de cada um desses órgãos, dessas estruturas do sistema urinário. Vamos começar falando aqui dos rins, Vamos falar um pouquinho da estrutura dos rins. Então, eu já disse, os rins são dois órgãos aí que pertencem a esse sistema urinário, e esses rins vão estar localizados aí no nosso corpo, em ambos os lados da coluna vertebral, na parte de trás aqui, nas costas, na parte dorsal do nosso corpo, junto à parede posterior do abdômen e um pouquinho abaixo do diafragma. Esses rins servem aí para eliminar a urina, para formar a urina, e também vai servir para permite que o nosso corpo esteja em equilíbrio de água e sais minerais aí interno. Então, esse rim vai além apenas de eliminar a urina. Então, ele ajuda a manter o equilíbrio de água e sais minerais dentro do nosso organismo. Esses rins, cada um desses rins vai ser revestido aí por 3 camadas de tecido. A camada externa, a fáscia renal, é chamado aqui de fáscia renal. A parte interna, que é a cápsula, que vai ser adiposa, e a cápsula fibrosa, tá? Então ela vai ser envolta por essas 3 camadinhas aqui. E a anatomia interna do rim vai ser dividido também em 2 zonas, o córtex e a medula renal. Então, basicamente, eu tenho aqui o córtex, que é essa parte aqui, e a medula renal, essa parte mais interna do rim. E aqui a parte externa, fáscia renal, a cápsula adiposa e a cápsula fibrosa. Tá? Mas a mágica toda vai estar acontecendo aqui no córtex e na medula renal, onde vai estar ocorrendo aí a formação da urina. Eu vou ver algumas estruturas piramidais também, chamado aí de zona medular. Então eu tenho várias zonas medulares, também chamada de pirâmide renal. Aqui eu tenho uma zona chamada de zona cortical, que vai estar entre essas partes, zona medular aqui, ou a pirâmide renal, seria esse tecido todo branco aqui, e aqui várias pirâmides renais, onde vai ter aí os caninhos, que vão conduzir o filtrado, a urina que vai sendo produzida aqui, vai cair nesses caninhos que saem dessas pirâmides, tá? Vai chegar, todos eles vão chegar a uma região chamada de bacinete, e essa região se desemboca aí, vamos dizer assim, no uréter, conduzindo então essa urina, esse filtrado aí até
a bexiga. Então, essa é a estrutura básica de um rim. Vamos falar um pouquinho do córtex, que é essa estrutura. O que vem a ser o córtex? O córtex renal corresponde aí à camada mais externa, tá? Logo após aí a cápsula fibrosa do rim. Então, depois dessa terceira camada externa do rim, eu vou ter o córtex renal. O córtex renal apresenta aí uma coloração avermelhada e textura lisa. No córtex renal vão ser encontradas estruturas importantíssimas, que são os néfrons, tá? Então, os néfrons vão estar sendo encontrados aqui, né, no córtex renal. Então, é no córtex renal que vão estar aí localizados os néfrons, que são as estruturas funcionais, vamos dizer assim, né, do rim. A gente vai ver mais à frente como que funciona esse néfron. Então, o néfron, guarda já na memória de vocês, é a unidade funcional básica do rim. É nele que toda a mágica acontece. Então, o néfron é responsável aí pela formação da urina. Cada rim possui aí alguns milhares de néfrons fazendo o trabalho de produzir a urina. Tá? Então, essa é a estrutura do córtex renal. Essa é a estrutura do néfron. Esse néfron vai ser abastecido, né, pela artéria aferente, essa artéria aferente que vai trazer aqui o sangue para os rins. Tá? Esse sangue vai ser filtrado aqui nessa estrutura, que é o néfron, e vai sair através, né, das veias renais aqui, levando, né, o sangue aí de volta para o corpo. Tá? Então, a função do néfron aqui consiste aí em limpar o plasma sanguíneo, retirar do plasma sanguíneo as substâncias que não podem permanecer no nosso organismo. O líquido resultante dessa filtração vai sendo filtrado, vai sendo acumulado. Esse líquido vai passar aí pelos túbulos contorcidos que nós falamos. Essas substâncias úteis ao organismo que ainda vão estar nesse filtrado, como água e grande parte aí dos eletrólitos, vão ser reabsorvidos, voltando para a circulação sanguínea, e as que não são úteis, como as partes dos eletrólitos, como a creatina, a ureia, por exemplo, vão passar direto, indo aí compor, né, o que nós chamamos de urina, tá? Que vai ser eliminado do corpo, juntamente aí com outras substâncias que são secretadas também pelas paredes aí dos túbulos contorcidos. Então, essa é a estrutura do néfron, tá? Ela vai funcionar aqui fazendo a filtração, retirando, né, do plasma sanguíneo aí, né, os eletrólitos, as substâncias que não são mais úteis. Então, a composição do néfron é a seguinte: eu vou ter aí o glomérulo de Malpighi formando, né, essa estrutura. Eu vou ter também a cápsula de Bormann, né, a cápsula de Bormann, que é essa cápsula que encobre aqui o glomérulo de Malpighi, né, e eu vou ter também, né, o túbulo contornado proximal, mais aí a asa de Henle, mais o tubo contornado distal, completando aqui a formação aqui do nosso néfron. Então, essa é a estrutura básica do néfron. Como que ocorre a excreção? Como que ocorre, né, todo o processo aqui dentro do néfron para a formação da excreta, da urina? Então, vai acontecer do seguinte modo: ocorre a passagem, então, de substâncias aí do plasma para o rim. Moléculas de grande dimensão, como proteínas, moléculas sanguíneas, não são filtradas. As proteínas, que são moléculas grandes, e também as células sanguíneas, não vão ser filtradas. Ocorre também aqui nesse processo a recuperação de substâncias que são importantes para o organismo, como glicose e aminoácidos e a água. E ocorre a passagem de substâncias tóxicas do meio interno para a parte terminal do sistema excretor. E, no final, ocorre a eliminação de substâncias, dessa substância do organismo na forma da urina. Então, esse é o resumo de todo o processo que acontece aqui da excreção, da formação da urina. Resumidamente, a urina vai ser formada, então, no interior dos rins, não estruturas renais chamadas néfrons. Então, os néfrons aí são as unidades funcionais dos rins. Esses néfrons vão ser formados pelo corpúsculo renal e um tubo longo que vai desembocar nos túbulos coletores da urina. O corpúsculo renal vai ser constituído aí pelos glomérulos, que são formados aí por um enovelado, né, um emaranhado aí de capilares
envoltos por uma cápsula chamada de cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman, né? E ligada aí ao corpúsculo, encontra-se também o tubo, que pode ser dividido em 3 partes. O túbulo proximal, a alça néfrica, ou alça de Henle, e o tubo distal. O sangue vai chegar então nos rins pela artéria renal, e essa artéria renal, por sua vez, se ramifica até formar as chamadas arteríolas aferentes. Tá? Cada uma dessas arteríolas aferentes penetra aí em uma cápsula renal e vai formar o glomérulo renal. A arteríola que sai aí do glomérulo renal e vai, né, de volta é chamado de arteríola eferente. Então, resumidamente, podemos resumir a formação da urina. A urina vai ser formada, então, pelo quê? Pela filtração, pela reabsorção das substâncias úteis e pela secreção ou excreção dessa urina. Tá? Então, esses 3 processos aí que vão formar a urina: a filtração, a reabsorção de substâncias úteis e a excreção ou a secreção dessas substâncias aí, né, junto com o líquido chamado de urina. Então, essa foi a nossa aula aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Deixo como dica aí, vocês vão assistindo a aula, fazendo as anotações, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.